Arro! Energias positivas para vocês, começando mais uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a série Mundo do Conhecimento, porque você, meu jovem, veio para viver o extraordinário. Então, ative essa versão em você, tá aí dentro. Só depende de você. Bom demais. Eu já convido a se inscrever, curtir, compartilha a boa nova, meu jovem. Já manda esse vídeo pro conhecido seu, pra gente poder compartilhar. Conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Hoje um programa muito bacana, recebi a minha amiga Vanusa. Vou falar sobre a Umbanda. Tudo bom, Vanusa? Tudo bom. Prazer estar aqui. Eu vim falar mais sobre a Umbanda e suas vertentes mais principais. A que eu vi, que foi a Umbanda Omolocô, que é pouco difundida. Também um pouco cheia, que traz um preconceito, né? Vamos assim dizer. Bom demais. Ô, Vanusa, como é que você entrou nesse universo da Umbanda? Então, a minha mãe, desde a barriga dela, ela já frequentava esses locais, né? Mas assim, que eu fui me interessar mesmo, porque na fase da adolescência, aí eu quis ir para Wicca, ocultismo, outras coisas. E aí, por livre e espontânea vontade mesmo, eu fui a Umbanda nessa mesma casa de Umbanda Omolocô, que fica no Parkway. A casa existe até hoje, mas o pai de santo lá já é falecido. Então, desde que ele faleceu também, eu não retornei à casa. Eu não sei como é que tá a sucessão lá, né? E o que te chamou a atenção? Porque eu vi que estava estudando outras coisas, né? Aí chegou a Umbanda, né? Me chamou a atenção porque foi uma gira de Preto Velho. Eu nunca tinha ido assim mesmo, sabe? E aí era consulta. E eu sentei lá para falar com o vovô, né? Era vovô Miguel, se eu não me engano. E aí ele contou minha vida sem eu ter falado nada, assim. Aí eu fiquei pensando, mas como é que sabe dessas coisas? Tipo assim, quem foi que veio aqui fofocar? Era uma casa que eu não conhecia. Tinha ido, inclusive, eu fui dessa casa porque minha amiga me chamou para ir lá com ela, porque ela ia entrar na casa. E aí eu fui só para acompanhar mesmo, sabe? Aí no meio da consulta, acabou que aconteceu o seguinte: essa minha amiga não entrou na casa e quem ficou na casa fui eu. Eu frequentei lá 1 ano a assistência e depois eu acabei me iniciando. Já entrei batizando mesmo na casa, né? Fiz o batismo do Omolocô, que foi feito com o caboclo-chefe da casa, que era o caboclo Seu Pena Branca, do pai Proase de Ogum. E aí eu batizei, né? Na Umbanda sou batizada de Oxum com Xangô, mas isso daí dá diferença, assim, quando vai para jogo de candomblé, no búzio e tudo, dá essas diferenças. Mas eu não sou iniciada em candomblé, eu sou batizada no Omolocô. Tá. Qual a diferença da Umbanda para essa Umbanda que você foi iniciada? Então, é porque a Umbanda que todo mundo difunde mais e que é mais conhecida, vamos dizer como se fosse a Umbanda que ganhou uma certidão de nascimento, é a Umbanda do Zélio de Moraes, que é de 1908, né? E ele foi justamente o seguinte, assim, é porque o Brasil ele já tinha macumba carioca, ele já tinha outras culturas, já se tinha cultos antes, inclusive no final do século XIX já tinha registro de batidas policiais, né? Porque eles prendiam, eles não gostavam de zoada de atabaque, desses rituais e tudo mais. Então, com a chegada do kardecismo, né, europeu, acabou que meio que estava embranquecendo a Umbanda, vamos assim dizer. E aí o Zélio meio que deu essa identidade à Umbanda, trazendo já para uma forma assim, da Umbanda branca do kardecismo, vamos assim dizer. Que ela era mais aceitável para a sociedade, no caso de tirar os atabaques, os rituais com sacrifícios animais. Então, assim, vamos dizer que era para deixar ela de uma forma mais aceitável para a sociedade, para a elite. E aí se popularizou a Umbanda do Zélio, e as pessoas têm o costume de dizer, né, que é como se fosse a verdadeira Umbanda, mas na verdade a Umbanda ela já acontecia. Macumba carioca, a macumba dos caboclos mesmo já acontecia. E só que elas eram mais africanizadas, era mais do povo banto.
E o Tata Tancredo Pinto da Silva Pinto, ele que foi o grande primaz da Umbanda Omolocô. Ele era negro, netos de escravos, e ele pegou todos os macumbeiros, assim, teve contato com todos os macumbeiros verdadeiros, meus feiticeiros do final do século XIX, já pela ancestralidade dele, e o início da modernidade que estava aí, embranquecendo com a Umbanda do Zélio, vamos assim dizer. E aí ele formou uma federação da Umbanda e ele fez o caminho inverso do Zélio. O Zélio ele quis tirar esses elementos, a tabaque, as cores, o sacrifício animal. E o Tata Tancredo não. Ele quis preservar essas raízes todas. A origem que ele, né, sendo neto de escravizados, ele quis permanecer. Então ele era um grande lutador da Umbanda Omolocô. E aí ele prezava pelas cores, pelo atabaque, o som era, né? E aí ele sabia que também para ele ter essa luta, ele é como se fosse um político à frente, né? Ele escreveu vários livros, então ele teve que deixar registros. Tem os registros dele de livro da Umbanda Omolocô. E ele protegeu os terreiros que eram nessa vertente dele, entendeu? Que preservam essas raízes. E a diferença principal é que, inclusive, falam que a diferença da Umbanda para o Candomblé, que a Umbanda não é iniciática. Só que o Omolocô, ele quebra isso. Ele tem ritos iniciáticos, sim. Ele tem períodos, tem cultos próprios, só que ele não raspa como no Candomblé. E no Candomblé tem uma diferenciação entre entidades e os orixás, né? E na Umbanda Omolocô, que vem do culto mais de Jeje, Angola, o culto banto, não tem essa diferença. As entidades e os orixás, elas meio que estão lado a lado, assim, de mão dada. O que seriam os orixás? Os orixás são forças da natureza, né? São divindades, né? Que trazem aspectos, como se fosse assim, na mitologia grega, que tem lá os deuses, né? Cada um com suas forças. Na mitologia afro tem os orixás, cada um representando uma força da natureza. Então eles trazem esses aspectos, né? Como Oxóssi, que na Umbanda para a gente é muito importante, que é o rei das matas, né? E é ligado aos caboclos. Então, assim, essa força da natureza que dentro do Omolocô, o Omolocô principalmente, assim, quando trouxe a Umbanda sagrada, mesmo que é mais conhecida, difundida, foi uma mistura do kardecismo junto ao catolicismo. Então, os gongás de Umbanda costumam ter muita imagem católica, né? Verdade. Do sincretismo. E já o Omolocô, ele preza mais para a parte africana. Então, assim, tem essas imagens, mas eles prezam mais a cultura raiz, né? A cultura raiz mesmo, assim. Como se, por exemplo, Xangô, que é da justiça, aí eles mostram o Oxê, que é o machado de Xangô, a espada de Ogum. Assim, traz esses elementos mais próprios dos orixás do que na imagem mesmo de santo católico. Qual local que você está indo hoje? É da Umbanda mesmo ou é essa Umbanda Omolocô? Eu batizei no Omolocô, fiquei bastante tempo. Gosto mais, assim, entendi. Porque eu não me afastaria da cultura, assim. Tem mais a ver comigo, com o que eu penso. Se identificou mais, né? Mas hoje em dia, eu faço parte de uma casa de Umbanda das 7 Linhas, que é a casa Aldeia do Caminho, que fica em Valparaíso, da mãe Márcia da Jurema. E lá é um Umbanda que tem atabaque também. Isso daí é uma das coisas que para mim é primordial. Ter o tambor, ele chama, né, a ancestralidade. Se para mim não tiver... sem tambor não faz sentido, né? Não, então, tem a Umbanda que tem Umbanda esotérica, tem Umbanda das almas, tem vários tipos de Umbanda. Por isso que eu tô falando que é bom a gente pesquisar para entender, né? Porque são vários tipos, né? E aí as pessoas têm a mania de dizer assim, cada casa mexe a sua panela como quer. Na realidade, elas têm uma regra principal para seguir. Mas é fato que dentro de cada casa vai ter um fundamento ou outro que vai mudar alguma coisa. Tem os guias ali também, né? Porque justamente são os guias dos dirigentes espirituais que vão comandar as casas, né? Então é de acordo com o que eles pregarem ali para as pessoas fazerem. Lá onde você está indo, tem gira? Tem gira. Explica para nós o que é a gira. A gira, ela é uma seção, né? Tem a gira de desenvolvimento, que é para os médios que têm o interesse de entrar e se desenvolver. E aí, geralmente, essas giras de desenvolvimento são giras internas, né?
E a gente costuma lá tocar uma gira interna dessa para desenvolvimento. E aí a próxima, por exemplo, na gira interna hoje de desenvolvimento, se a gente tocar para Preto Velho, a próxima gira aberta que tiver da casa também vai ser para Preto Velho, para continuar naquela mesma linha, com a diferença que na que for aberta ao público, vai ter consulta. E esses médicos que estão em desenvolvimento, eles não dão consulta. Eles vão geralmente cambonar. Você vai aprender, né? Isso. Eles vão ali auxiliar as entidades que já estão prontas para dar consulta. Eu tive agora numa gira, mandar um abraço para o Festa que Cura. Eu achei muito interessante, né? Porque eu estava falando sobre Ogum. Então começou com a energia de Ogum, aí depois foi ali para... Esse mês de abril, 23, é comemorado Ogum. O dia de Ogum, né? Fala um pouquinho de Ogum para nós aí. Então, Ogum, ele é um orixá que ele traz toda a tecnologia. Ele é o orixá do ferro, da tecnologia, de tudo que é de inovação. Ele é fazer bem feito, né? Ele é da abertura de caminhos, entendeu? E ele é um santo muito guerreiro. Algumas pessoas têm a imagem dele assim como um violento, sabe? Realmente, o povo de Ogum é meio esquentado mesmo. Meio esquentadinho. Mas é um santo muito bonito. Dia 23 de abril, comemora justo com o sincretismo com São Jorge, né? Aí da parte do catolicismo. E na Bahia São Jorge. São Jorge lá no Rio de Janeiro. Só que São Jorge, na Bahia, em alguns lugares, é sincretizado com Oxóssi, não com Ogum. Mas para a grande maioria, assim, vinda do Rio, São Jorge é Ogum. Aí igual eu tava falando, participei da Gira, achei interessante, né? Porque ela começou com Ogum, fomos para fazer depois... Aí uma coisa que eu até pergunto para você, que assim, vamos para a linha de esquerda. Sim. Explica um pouquinho o que é essa linha de esquerda lá dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, porque tudo ali dentro da Umbanda, o que seria essa linha de esquerda? A esquerda ela é muito descriminalizada, né? Porque as pessoas têm uma ideia errada sobre Exus e Pombagiras. Eles são Exus guardiões de lei mesmo, só que eles são como assim, como até mesmo no Candomblé, Exu é o mensageiro entre o Orum e o Aie, né? É o céu e a terra. É o mais próximo de nós. E o Exu dentro da Umbanda, essas entidades, são pessoas que já viveram na Terra, já tiveram suas vidas, né? Por algum motivo, depois de desencarnados, foram trabalhar nessas falanges. E eles vêm tanto para eles terminarem um ciclo de evolução, quanto também para ajudar esse médium. E ele é muito ligado a gente justamente porque a gente fala que é o povo de rua. Então, assim, é um povo que Exu é a boca que tudo come, ele está em tudo quanto é lugar e ele está sempre à frente. Só que é descriminalizado, porque as pessoas têm um mau costume de falar que pombagira é prostituta, que o Exu é um cara do mal, que é bandido, que é isso, que é aquilo, e não tem nada a ver mesmo, assim. Geralmente as pombagiras foram mulheres que sofreram muito, né, que foram maltratadas, que eram pessoas, assim, vamos dizer, mais né? empoderadas em algum sentido. Vamos dizer que elas eram quase que as bruxas mesmo, né, o que a igreja considerou como bruxa, que queimou na época medieval. Então, assim, elas eram mais à frente do tempo delas e qualquer coisa assim que mostrasse um empoderamento já... Eu acho interessante porque quando começou lá a minha amiga Patrícia, depois vou deixar aqui, pessoal, o nome da casa você está indo, da Patrícia também, que quiser ir, Sobradinho. Porque ela explicou exatamente isso, assim, que tem esse preconceito, mas assim... É uma linha que trabalha a parte da escuridão. Sim, né? sim. Os Exus, eles estão autorizados aí em lugares que outras entidades não estão, né? E aí tem vários reinos de Exu. Tem Exu de encruzilhada, tem Exu de estrada, tem Exu de Calunga pequena, que é o cemitério, Calunga grande, que é o mar, né? Então, assim, tem Exu das matas, tem várias falanges de Exu. E aí cada um vem trabalhando assim, de uma forma particular, dentro dessas linhas. Então, eles têm funções diferentes. E para nós, que é da Umbanda, das religiões afro-brasileiras, enfim, como o Candomblé também, Exu é de grande importância, porque ele vem primeiro. Então, as giras da Umbanda, geralmente, quando vai nas aberturas, já é abrindo com Exu. Porque já os caminhos, já oferece lá o padê dele, já tudo para iniciar, para dar aquela abertura da gira ali. É importante convocar os Exus primeiro. E foi bem interessante que a gente, beleza, veio a parte dos Exu, depois veio a parte
os caboclos, né? Sim. E foi até bacana que teve 3 senhorinhas lá que deu uns insights muito interessantes, né? Fala um pouquinho dos caboclos nesse processo da Umbanda. Os caboclos são minha paixão, até porque eu sou descendente de Caiapó, então, assim, os donos da terra do Brasil são os índios, né? E justamente na diáspora, quando vieram os negros escravizados para o Brasil, já houve essa mistura dos índios com os negros, né, com os escravizados. E a Umbanda, ela não é uma árvore com uma única raiz, ela é várias raízes, ela é um encontro assim na encruzilhada de várias vertentes. Então não tem uma pessoa criadora de uma coisa só. E os caboclos são super importantes dentro do Omolocô, falando assim, a gente chama de falangeiros, né? Esses caboclos, cada um vem na linha de um orixá. Só que no candomblé, quando o orixá vem, ele costuma dançar e tudo, mas ele não fala, né? A pessoa no candomblé, para ela ter a consulta do orixá, geralmente ela vai no Pai de Santo e ela consulta os búzios. E dentro da Umbanda, não. Esses falangeiros de orixás, né? Eles vêm, eles dançam e tudo, mas eles também podem conversar. Geralmente os caboclos, chefes de falange, que vêm, para cada um representando, né, sua linha lá. E aí eles são muito guerreiros também, ele tem essa cultura das ervas, das folhas, dos banhos. Né? Limpeza espiritual, eles são muito bons para fazer as puxadas. Inclusive, o Omolocô também, o Tata Tancredo, tipo assim, eu falei do jogo de búzio aqui, né, que o orixá fala através do jogo de búzio. Como o Tata Tancredo, ele era um homem negro, à frente do tempo dele, que fazia valer, assim, era de valer as raízes dele, então ele defendia que os sacerdotes da Umbanda Omolocô deveriam saber se utilizar do jogo de búzios para consultar também os orixás, entendeu? Porque tem essa cultura de que a Umbanda não mexe com jogo de búzio, que só é dado búzio para quem é o iniciado no candomblé. Como se fosse uma apropriação do candomblé, o búzio. Não é, né? Ele está presente em várias culturas, aí, cultura iorubá, no Ifá e várias outras. E dentro do Omolocô tem também o jogo de búzio. E é muito bacana. E até lembro da mensagem da vovozinha lá. Falou assim, ó... Tudo na vida passa, meu filho. Até você, né? E foi muito bacana a mensagem que elas passaram, né? Tinham 3 lá, que é exatamente essa questão de a gente ter esse autocuidado, a gente nos preservar, a gente sempre observar, olhar para dentro, porque é dentro que está todas as questões, né? Com certeza. E essa questão eu achei interessante, né? Que tudo passa. Até você passa. Então, se muitas vezes fica preocupado com certas situações, que a situação vai passar, né? E você vai ficar ali. E a grande questão é como é que você está? Está se cuidando, está se preservando? Né? Eu acho que hoje o maior entrave na vida do médium é a vaidade, né? Quando o médium confunde a sua vida pessoal com as coisas espirituais, e traz isso para dentro do terreiro. Você tem que saber separar para não confundir essas coisas. E com certeza, quando você dá vazão ao que as entidades têm para dizer para você, ao que eles pregam mesmo, que você fica numa frequência alinhada com eles, a sua vida tende a melhorar. O terreiro, ele é como se fosse uma clínica de psicologia, né? Verdade. As pessoas vão lá, assim, se consultar, falar da vida, dos seus problemas, e vão sair dali com um aconselhamento, com banhos, com limpezas para serem feitas, né? Obrigações, algumas têm, né? Dentro da religião, e que ajudam elas a seguir bem com a vida. Como é que o médium pode distinguir isso? O que é meu, o que é da entidade? Isso daí, a pessoa, ainda mais no início, ela vai se confundir bastante, porque tem muito... O que se pregava mais antigamente era a mediunidade inconsciente, que ela é muito rara, inclusive, sabe? Hoje em dia é mais fácil você ter uma mediunidade consciente e semiconsciente. Então, assim, quando você se predispõe numa gira, fez os seus preceitos, preceito é super importante, tomou seus banhos de erva, fez os seus preceitos antes da gira, e na hora da gira esvaziar sua mente para deixar que a entidade trabalhe. E às vezes você não sabe, né? Aí o caboclo quer vir, ele quer bradar você e ficar, mas se eu estou fazendo uma coisa estranha aqui, as pessoas estão vendo, se a pessoa está consciente, ela está vendo. Então, assim, se ela não der vazão
ao que a entidade quer fazer e começar a ficar nessa paranoia, sou eu, é a entidade, ela começa a se confundir. Então, assim, o conselho que eu dou é relaxar, se entregar, esquecer o mundo lá fora e deixar que as entidades realmente elas trabalham, elas vêm. E assim, é um ato de coragem, né? Porque você falou, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe, mas então, essa daí é até a parte que eu digo que é boa, a questão da consciência semiconsciência, porque acontece também de ter espíritos não evoluídos, vamos assim dizer, que se aproveitam às vezes das brechas nesses locais, né, dependendo do que acontece ali, e dão nome de entidades. Mas não são as entidades verdadeiras. E aí, se você é uma pessoa inconsciente, ela vai fazer e vai acontecer com você. E aí, você não está sabendo de nada? Então, por isso que eu acho que é importante até essa geração que tem essa consciência da mediunidade para justamente perceber quando vier essas energias contrárias, né? Poder combater isso. Como é que eu vou saber quando é que é uma energia contrária? É o comportamento, né? Diferente. Quando você vê que está querendo fazer uma coisa que... Não tem nada a ver, né? Inclusive, é uma das questões que mais tem acontecido também aqui no DF. Tem saído muitas notícias, né? De sacerdotes sendo presos por abuso em nome de entidades, assim. Estupro, coisas assim. A pessoa se utilizando do nome de uma entidade, mas aí propondo coisas que, vamos fazer um trabalho no motel, vamos fazer isso, eu vou passar um banho em você. Sabe, coisa que não tem ética, não é moral, não é legal. Você sabe que é uma coisa que não é o normal de estar se fazendo. Não faz sentido, né? A pessoa te fazer um convite desse, né? Ou pessoas que querem, sabe, fazer dali um circo, parecendo um show de horrores, que... Antigamente as entidades tinham essa necessidade, tinha as provas de fogo, né, de comer vidro, fazer acontecer, mas hoje em dia não tem essa necessidade de estar fazendo isso. Claro que você tem que ter essa sensibilidade de perceber se você está sendo enganado, mas aí eu acho que é a questão do bom senso mesmo. E assim, quando te pedirem uma coisa muito absurda... Pessoal, eu sempre falo isso, né? A gente traz muita gente, pessoal aqui da Medicina da Floresta, né? Estão com a Vanusa falando sobre a Umbanda. Fiquem abertos, quem quiser também vir aqui falar, que aqui é um espaço para a gente poder multiplicar o conhecimento. Acho que tudo agrega, tudo soma, né? Sim. Mas, gente, quando você for na Umbanda... sei lá, a católica, na ayahuasca, quem for, onde você for, cara, procura saber o local, a procedência, exato. Porque vai trabalhar um aspecto da sua vida que é sensível, né? Sim. Às vezes é o mental, às vezes é o espiritual. Aí me fala assim, como é que a pessoa caiu nesse conto de fazer um trabalho no motel? Porque a vida está sensível, cheia de dor. Então, assim, busque, né, saber a história, busque pesquisar, entendeu? Porque para você estar seguro para poder fazer mas é como eu falei antes, né? Como esses terreiros são como clínicas, as pessoas que estão indo lá, às vezes estão num desespero, num período de vida assim tão conturbado que elas estão se agarrando a qualquer esperança. E aí a pessoa, quando ela é mau caráter, ela já percebe logo que você é um desesperado, aí fala assim, não, eu vou falar para fazer tal coisa aqui, que eu sei que ela vai fazer, porque ela quer muito receber aquilo, e aí eu vou prometer mundos e fundos, na verdade, tá só se apropriando para retirar dinheiro, para ter algum proveito ali, né? Ô Vanusa, tem um termo que o pessoal usa muito, que é um termo até que gera muito preconceito, que é macumbeiro, né? Sim. Fala um pouquinho sobre o que é a macumba dentro da Umbanda. Pois é, inclusive, como eu estava falando, né? Antes da Umbanda de Zélio de 1908, já existia a macumba carioca. O Rio de Janeiro foi, se brincar, acho que o Rio de Janeiro foi o maior porto de africanos escravizados assim, do mundo, né? A nível mundial. Então, assim, ali foi o encontro de várias nações e eles trouxeram essa cultura. Então, a macumba é para eles lá um instrumento, né? É uma árvore, se faz um instrumento ali de percussão, onde que é usado em rituais. Tem o pejorativo, né? O povo gosta de falar macumbeiro, isso e aquilo. Entre nós, entre assim, o nosso meio, acho que a gente não tem nenhum problema com isso, falar macumbeiro.
Pra gente não é problema nenhum. Mas a macumba, quando pensa assim, é a macumba, aí já pensa logo numa encruzilhada cheia de coisa, né? Aí pensa que aquilo que é macumba, ou que tá fazendo mal, e que isso... Não, tudo tem um porquê. Realmente eu sou contra algumas coisas que é deixado por aí. Eu sou uma macumbeira mais ecológica, sabe? Eu não gosto muito de deixar sujeira por aí pelas ruas, não, assim... Tudo dentro da natureza, o que puder ser consumido na natureza mesmo. Mas tem coisas assim que realmente é necessário, às vezes, você ter que ir num cruzeiro de cemitério, vai ter que ir lá deixar lá o seu alguidar com as suas coisas, mas enfim. O que falta, talvez, para hoje, no geral, é a falta de buscar esse conhecimento, né? Buscar entender. E estar sempre com a mente aberta, né? Para poder ler, entender, buscar o que você falou. O macumbeiro é o cara que usa ali um instrumento, né? Pelo que eu entendi. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que o preconceito, ele, né, gera esse fechamento de mente, porque se você tivesse aberto, você poderia aprender. Inclusive, se os brasileiros têm o samba, tem toda a capoeira, tudo isso a gente deve agradecer esses ancestrais aí, esse povo que veio antes, né? Esses escravizados que trouxe toda essa cultura, o povo bando. Aí vamos lá na gira que eu tava, né? Vamos trabalhar as águas. Sim. Fala um pouquinho dessas entidades que trabalham as águas, qual a importância desse trabalho. Então, as águas, aí, como eu te falei, tem várias vertentes de Umbanda. Tem a Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica, inclusive, eu não entendo muito dela. Eu sei que ela, assim, ela fala do povo de Atlântida. É como se ela não tivesse nascido no Brasil. Uma coisa assim, mais de fora pra cá, entendeu? E aí usa muitos símbolos, geometrias sagradas, essas coisas assim. Só que dentro desses vários cultos de Umbandas, algumas casas têm o culto das sereias. Acho que no Nordeste tem um povo d'água assim, que é mais diferente mesmo do que é a Umbanda aqui. E nas linhas de Umbanda, o povo d'água usa Oxum dos rios, Iemanjá do mar. E aí esse povo dá falange dessas águas assim, para poder limpar, descarregar, um povo que descarrega, que traz mesmo aquela energia boa para a alma, né? Bom demais, pessoal. Eu estive na gira lá, a gira foi maravilhosa lá no Festa que Curam, tá? É toda a primeira semana do mês. Vou deixar aqui o contato da Vanusa, vou deixar também o contato lá do pessoal, que assim, vale a pena você ir lá, vale a pena você conhecer. É igual eu falo, assim, tudo agrega, tudo soma, né? Foi muito bacana lá as vovozinhas dando os conselhos, conversando com a gente. É ótimo. Essa abertura. E assim, gente, busque conhecimento. Antes de qualquer julgamento, busque conhecer. Sim, né? as pessoas... De pesquisar, de conversar. Tem uma mania de julgar sem conhecer, né? Aí pensa que a Umbanda, principalmente, o lema da Umbanda é amor e caridade. Então, assim, é um povo que trabalha pro bem. A Umbanda não tá lá para roubar o seu marido, para matar ninguém, para fazer nada. Não é nesse sentido, entendeu? Agora, às vezes, o que a gente precisa é fazer trabalhos em defesa, em nossa própria defesa. Porque se você é atacado, a sua obrigação é se defender, né? Não é que você está atacando ninguém, não está fazendo coisa por vingança. Mas se defender é preciso. E às vezes as pessoas confundem isso. Mas não demandar coisa ruim para os outros, né? Às vezes você está devolvendo, né, uma coisa que mandaram para você. E assim, gente, existe, né? Sim. Tem gente que mata a planta no olhar, né? O orgulho, a energia, né? Da inveja, né? Então, assim, são energias que estão aí e tem que ser trabalhando mesmo, né? Com certeza. Vanusa, cara, papo bacana, eu gostei muito mesmo. Espero que você possa voltar mais vezes para poder conversar um pouquinho mais. Sim. Deixa seus contatos aí, fala um pouquinho de você. Hora do Mechan. Fala da sua casa, você tá indo também. Então, depois que eu saí, né, do Homolocô lá, que o pai de santo faleceu, eu já estava um pouco fora da casa. Eu tinha pedido licença, eu fiquei na casa da mãe Márcia da Jurema, aí fiquei um período fora e retornei para a mesma casa, que é a Aldeia do Caminho, em Valparaíso. Estou na casa até hoje, é uma casa muito boa, que prega essa Umbanda raiz também, tem um atabaque bom lá, e faz caridade, faz trabalhos do bem. Legal. Tem um pessoal lá grande, e lá assim, é de 15 em 15 dias, né? Esse mês, a próxima gira aberta vai ser em homenagem ao Ogum, como falei, estamos em abril. Então vai ser uma gira bem bonita. Eu peço que vocês sigam lá no Instagram. Qual é o Instagram? Aldeia do Caminho. Aldeia do Caminho.
E já fica o convite lá para os E fica o dirigentes convite também. para poder ir para. Os dirigentes quiserem vir aqui também para fazer um bate-papo, seria interessante Lá também. é a mãe Márcia e a filha dela, a mãe pequena, a Janaína de Iemanjá. Manda o contato dela pra gente poder conversar sobre Mando isso. sim. É igual eu falo, o nosso espaço aqui, gente, é exatamente para isso, a gente poder expandir nossa consciência e aprender, né, com as vertentes. Com Inclusive, eu tenho outra amiga também, que é a Adriana. Ela trouxe uma umbanda diferente da Bahia, que aqui eu mesmo não conhecia. Eles falam candomblé de caboclo, assim, uma umbanda nagô. Já manda o contato dela pra nós aí. É outra referência, assim. E é bem diferente, realmente, o culto, assim. Não acho nada, assim... Tem as entidades que tem na Umbanda, mas o jeito de tocar é bem diferente. Ó, então segue lá, Aldeia do Caminho. Do Caminho fica em Valparaíso, Valparaíso, né? 1, na etapa A, quadra 28. Para você poder pegar lá a agenda, participar. Gente, é bom demais, tive numa gíria, muito legal, muito gostoso, prazeroso, assim, vale. Se quiser também pode me adicionar lá no Instagram. Qual é o seu Instagram? Vanusa Cristina Brito, Vanusa com Z. E eu faço fios de conta também. Quem quiser encomendar. Os fios de conta são as guias, né? Que o pessoal usa, né? Isso, é a identificação tanto de entidade quanto dos orixás. Bom, cara, bacana. Então fala de novo o Instagram seu. Vanusa Cristina Brito, Vanusa com Z. Cristina Brito, né? Isso. Vanusa, tá preparado para a pergunta final? Sim, vamos lá. Então vamos lá, Vanusa. O universo, como pode melhorar? Eu acho que o universo ele pode melhorar se a gente se melhorar, porque cada pessoa é um universo próprio, né? Você fazendo a sua parte, com certeza, ao redor, vai estar fazendo o universo melhor. Então, procurar evoluir. Minha amiga, gratidão pelo conhecimento. Eu que agradeço. Né? Eu nem sabia, né? Viva Ogum, que é o mês dele, então, sim, né? Que a gente possa se proteger. Saravá Ogum. Saravá Ogum. Gratidão, tá? Axé. Galera, gratidão pra vocês também. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Arroz, energias positivas. E viva Ogum. Valeu. Axé, Ogunhê.